Bom dia a todos, a paz do Senhor. Amados, eu passo aqui por essa praça e eu vendo as pessoas caminhando, as pessoas aqui no seu dia a dia, nessa rotina. E eu, às vezes, fico pensando e refletindo o que as pessoas pensam em relação à sua salvação. O que as pessoas elas acham que vão acontecer depois que elas morrerem. Porque lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, 27, vai dizer assim: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Ou seja, depois que a pessoa partir por lado de lá, não tem mais jeito, não tem mais volta. Amém? Lá em Lucas capítulo 16, uma passagem muito conhecida vai relatar de um homem rico, e o texto vai dizer que ele vivia uma vida regalada e esplendidamente. Ou seja, ele tinha tudo que o dinheiro oferecia para ele: festas, glutonarias. Mas o homem morreu. E do outro lado existia um mendigo que não tinha nada, mas tinha fé, cheio de feridas, de chagas e desprezado. Ele morreu e os anjos o acolheram e levaram para o seio de Abraão. Ou seja, a enfermidade dele não entrou no céu. A enfermidade dele ficou aqui nessa terra. Eu vejo muitas pessoas, muitos teólogos, muitos professores, mestres em academia, pessoas que falam sobre a Bíblia, falam sobre a palavra de Deus. E a gente vê que no dia de hoje, a gente vê essa expansão na internet, cada um falando uma coisa divergente, diferente. Ou seja, hoje em dia todo mundo quer falar de Bíblia, todo mundo quer dar sua posição referente às Escrituras Sagradas. E muitas das vezes essas pessoas que estão aqui do lado da internet, como eu tô, né, falando de Bíblia para você, elas mais deixam as pessoas confusas do que tirando dúvidas, porque quem sabe tudo da Bíblia? Eu não vou bater o peito no meu coração e dizer que eu sei tudo da Bíblia. Eu vou dizer tudo, eu sei dizer tudo que se fala nas Escrituras Sagradas. Eu vi um professor muito famoso na internet aí, chamado Fábio Sabino. Inclusive é meu xará, né? Meu nome também é Fábio. E esse camarada, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento, muito inteligente, porém muito arrogante e muito soberbo. Dizendo ele que um dia ele já foi crente. Para mim esse cara nunca foi crente, nunca nasceu de novo. E aí cita esse Hebreus capítulo 9, versículo 7, dizendo que é uma contradição bíblica, porque o Lázaro, lá da ressurreição de Jesus Cristo, Jesus ressuscitou ele morreu e não seguiu o juízo. Amados, o que eu estou querendo dizer com isso? O livro, a Bíblia Sagrada, ele é um livro selado. Só quem tem o Espírito Santo
consegue discernir esse livro, consegue ler e entender esse livro. Só quem se humilha, só quem renuncia os seus prazeres carnais, os seus sonhos terrenos, e consegue entender esse livro. Lázaro realmente morreu e não seguiu o juízo. Só que você tem que entender que existem 3 tipos de morte espiritual na Bíblia. Aliás, 3 tipos de morte. E a espiritual ela é uma das mortes. Existe a morte espiritual, no qual todos nós já morremos espiritualmente, já nascemos mortos espirituais. Existe a morte terrena, ou seja, a morte natural, que todos nós um dia vamos passar. E existe a morte eterna. Quando o ser humano ele atinge essas 3 etapas de morte e chega na morte eterna, essa é a morte de Hebreus capítulo 9, versículo 27, que a Bíblia diz. Não tem mais jeito. É a pessoa que morre sem salvação, morre sem Jesus Cristo. É essa morte que Hebreus está falando. Lázaro morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente, porque a Bíblia diz que Lázaro amava Jesus. E como ele amava Jesus, Jesus também amava ele. A Bíblia diz assim que eu amo os que me amam e que de madrugada me buscam, me acharão. Lázaro, antes de morrer fisicamente, encontrou Jesus e encontrou a salvação. Por isso que ele pôde voltar. Mas a pessoa que morre sem Jesus, morre sem pedir perdão, sem reconhecer os seus pecados e abandonar, essa sim ela morre eternamente. Amém? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.